Último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre convicções religiosas. Não é um assunto fácil, porque a gente tem que fazer outros debates aqui, ele vai embora e a gente tem que segurar e entender qual é o, assim, como é que nós vamos limitar um debate como esse e o que é convicção, se é algo próprio, se é algo de um grupo, se é algo de uma identificação de segregação de uma igreja, uma denominação, por exemplo, pastor? Eu acho que, como começamos o debate falando da atitude de Jesus em relação àquela mulher que foi pega em adultério, eu acho que a palavra de Jesus em relação a ela foi: eu também não te condeno. Os demais todos sabiam que não tinham como apedrejá-la, porque todos tinham pecado. Mas ele disse, vai... Jesus podia jogar pedra, porque ele Só nunca Jesus, pecou. isso. Mas ele disse, vai e não peques mais. Lá na igreja aconteceu algo que tem muito a ver com essa mudança de paradigma. Porque, como você colocou muito bem, o fofoqueiro, a igreja não exclui. O mentiroso, a igreja não exclui. E está cheio. Está cheio. Não, infelizmente, André, não podemos tampar o sol com a peneira, né? Está cheio, o tratamento é diferente. Muitas vezes nem é tratado. Mas aí lá na igreja, dois jovens, ali com os hormônios, a flor da pele e tal, e aquela coisa... De repente, a menina, o rapaz chegou no meu gabinete e disse, pastor, minha namorada está grávida. E eu estou muito arrependido, estou com muita vergonha, estou muito arrependido. Eu já falei para Deus que eu estou arrependido. Mas eu queria conversar com o senhor e eu sei que eu vou ser excluído. E essa palavra excluído é muito forte. Porque a gente vê um tempo em que excluído era excluído mesmo, né? Era tirado totalmente do convívio da igreja. Não, tira ele para ele não fazer mal aos outros. Eu falei, olha, você já confessou a Deus, você está arrependido? A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Eu disse, olha, eu só vou pedir que você faça uma coisa. Eu quero que você diga para a igreja o que você está me dizendo. Eu falei, gente, a palavra de Deus diz assim, assim, assado. E aí? Nós o tratamos, continuamos com ele. Dissemos, olha, não peques mais. Não continua. Acerta agora a situação, vamos ver a forma de acertar essa situação. Mas você não vai ser tirado do grupo, você não vai ser excluído. Isso é uma quebra de paradigma. Mas aí acompanhamos... Fizemos todo o acompanhamento. Está bênção. Até porque, juridicamente, hoje, a exclusão, né, ela não pode acontecer por esses critérios, né? Sim. Ela tem que ser por justa causa. Eu entendo que a exclusão ela pode acontecer quando ela afeta, né, o direito de todos. Aí sim. Mas, André... Nesse caso em si, o tratamento é correto. A igreja ela precisa pensar em perdão e aceitação. A igreja não é um agente de Deus para julgar a humanidade. Eita Deus. Entendeu? A gente fica com esses critérios porque às vezes há uma imposição religiosa tentando incutir nas mentes que nós fomos chamados para condenar e julgar. O que Jesus falaria para os homossexuais hoje? Teus pecados já foram perdoados antes de vocês nascerem. Os pecados de vocês foram perdoados na cruz. Agora não peques mais. Vocês já estão justificados em mim, se vocês creem no meu sacrifício. Então, assim, a gente perde o tempo discutindo se a ação homossexual é certa ou errada, enquanto a Bíblia já condena, mas já define, a Bíblia já justifica também. Eita. Ela condena, mas ela justifica. É um problema, mas Jesus já realizou o ato que transforma a vida daquele indivíduo. Então, a gente precisa pensar o seguinte, qual é a nossa mensagem? É condenar? É pegar a nossa convicção religiosa e colocar diante desses grupos, seja ele homossexual, seja o que for, os grupos que têm a sua própria convicção, e tentar impor a nossa convicção? Não. Nosso trabalho é mostrar aquilo que Jesus Cristo fez, e como falou da mulher adúltera, se Jesus olhasse para um homossexual hoje sendo levado ao apedrejamento, eu acho que ele faria a mesma coisa. Eu vou morrer por você, vou te justificar, mas não peca mais. Muda. Esse é o nosso trabalho. Olha aqui, pode falar, pastor Levi, depois vem aqui. O evangelho, né? O evangelho é Jesus, não são os dogmas, né?
é Jesus. Agora, a questão, né, a gente às vezes alguns podem estar entendendo que, bom, se eu sou homossexual, Deus me transformou, eu creio nesse poder que Ele me transformou, e Ele me disse, não peques mais, mas eu ainda minto. Não é Não isso. isso, Não por aí, não. eu estou lendo um livro, né, Porque Amamos a Igreja, e o autor ele diz ali que o DNA da igreja, em outras palavras, pessoas adúlteras, corruptas, mentirosas, né, prostitutas, enfim, esse é o DNA da igreja, é esse povo que forma a igreja. E Deus é tão poderoso que, mesmo sabendo que nós somos esse tipo de gente, né, abençoa, faz um trabalho maravilhoso, né, em vida de pessoas. Então a gente precisa viver o evangelho. Gente, isso é difícil pra caramba, né, porque eu não vivo. Estou tentando viver, eu não vivo. Mas a intenção que Deus quer da igreja é que a gente viva esse evangelho. E evangelho é Jesus, não são os dogmas, não são denominações. Até próprias, às vezes. Porque não pode. É que ele está falando, o evangelho, para mim, eu acho que ele, inclusive, ele une pessoas. Mas nossas convicções, nossos dogmas, é o que nos separa, é que nos faz placas diferentes, é que nos faz ser de denominações diferentes. Então, isso eu acho muito complicado, quando a convicção própria se torna a convicção coletiva, ou imposta coletivamente, aí existe a segregação. Todo mundo pensa que nem mim, todo mundo acredita que nem eu, aí o cara vai naquela igreja. Porque é engraçado a gente pensar, por que você vai na igreja? Não, porque eu acredito em salvação, como o meu irmão de um lado acredita que uma salvação que eu acredito que o pecadinho, pecadão, não perde pecado. A gente pega umas bobagenzinhas teológicas e fala, olha, eu venho nessa igreja porque esse irmão acredita da mesma maneira que eu vou antes da tribulação ou depois da tribulação, que é por aspersão ou por imersão. A gente começa a pegar o enredo e misturar tudo e nos segregar com uma coisa que não tem nada a ver. André. E nós mesmos, acho que brigamos já muito historicamente por coisas que não tem nada a ver. André, Jesus perdoa, a gente não. Já perceberam isso? Jesus perdoa, a igreja não perdoa. O cara comete um pecado e ele é sempre punido. Ele não recebe o perdão da igreja, mesmo Jesus tendo perdoado. Então, assim, nós concebemos um princípio que está totalmente fora do princípio bíblico. Se a gente pensasse biblicamente e as nossas ações fossem bíblicas, a inclusão da sociedade ao princípio do cristianismo seria muito mais fácil do que tem sido hoje, porque nós caminhamos sempre, e aí na fala do André, segregando cada vez mais. Parece que a mensagem que estamos pregando é para as pessoas, né, que a gente diz que é do mundo, que têm convicção que são pecadoras. Na visão bíblica, elas estão cegas. Né? Elas estão cegas, então a gente tem que pregar com mais amor para fazê-las ver. Para que só existe uma convicção que dá vida e vida eterna. É Jesus. Não existe. Você pode ter várias convicções religiosas, enfim, né? Mas a única que vai levar o homem a Deus é Jesus. E todas as demais convicções que as pessoas estão tendo, com todo respeito, à luz da Bíblia, são convicções do coração, da fé, mas ao objeto errado. E isso aí a gente está falando mais de convicção, a gente está falando de evangelho e Bíblia. A Bíblia deixa isso claro. Evangelho. Olha, a convicção tem que ser nessa pessoa aqui. Qualquer outra coisa, se é politicamente ou impoliticamente correto, que está de evangelho, aí é problema de Deus com quem acha. Né? Paulo falou, se alguém prega um outro evangelho que não seja Cristo crucificado, que seja amaldiçoado. Então ele está dizendo, se você prega convicções, se você prega o seu próprio legalismo, a sua própria dogmática, a não ser Cristo, isso não é evangelho. O evangelho é o poder de Deus para transformar, para salvar o homem. Eu acho que a gente quer incutir os dogmas, os princípios, e estamos esquecendo de incutir, de levar o homem a conhecer o poder de Deus, que transforma, que ele não precisa saber o que ele vai fazer depois, porque é Jesus que vai fazer com que isso aconteça, e vai acontecer naturalmente. Naturalmente, Zaqueu, ele se encontrou com Jesus, e quando Jesus entrou na sua casa, ele disse, Senhor, hoje mesmo eu decido, se defraudei alguém,
Em algum momento da história, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu, ele teve um encontro, transformou a sua vida. Se ele era ladrão ou não, eu não sei. A verdade é que ele foi totalmente transformado. Aquele homem foi envolvido. A transformação, ela vem de dentro. E nós queremos incutir algo de fora. Queremos colocar na cabeça das pessoas, isso está errado, isso aqui, isso aqui. Quando nós apenas temos que dizer, olha, como aquele carcereiro que ia morrer, ia se matar, após, né, as cadeias serem abertas, e aí Paulo e Silas disseram, não faça isso, nós estamos aqui. O que eu preciso fazer? Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. É só isso, mais nada. É simples. Jesus tinha uma maneira muito, muito particular, que deve ser a nossa, né, de fazer isso. Nós, quando queremos evangelizar alguém, eu não estou falando dogmatizar ninguém, evangelizar, porque dogmatizar é o seguinte, você aponta tudo que tem errado na pessoa para aceitar Jesus. Jesus é o contrário, ele fala tudo de certo que a pessoa tem que fazer. Em vez de falar do que ela tem de errado, ele tem que fazer o que ela tem que fazer de certo. Ela fazendo aquilo, automaticamente, ela que vai tomar conta de tirar tudo que tem de errado. Não é a gente que tira o errado da vida da pessoa, é ela mesma e Jesus. Então, bora falar o que ela tem que fazer, ao invés de falar o que ela tem que deixar de fazer. O evangelho é isso. Para de dizer para a pessoa que ela tem que deixar de fazer, e começa a falar para ela o que ela tem que fazer com Jesus, que vai embora isso aí. A nossa briga hoje, quanto à questão do movimento homossexual, há um entendimento evangelical de que uma lei pode homologar o que é pecado ou não. Uma lei pode liberar o pecado. Então, o entendimento hoje que se há na comunidade evangélica é esse. Porque se aprovar a lei, é como se eles estivessem liberados do pecado. Eles não estão liberados do pecado, mas a graça abundante cobre essa multidão de pecados. A gente não está brigando por uma questão de que a lei vai homologar isso, a gente é obrigado a aceitar. Não, o que é pecado continua sendo pecado. A Bíblia não mudou, a palavra não mudou. Aí vai falar, é inalterável. Vai aprender. Então, meu irmão vai ter muito pastor preso, vai ter que fazer muita coisa, vai ter pastor preso, vai ter prisão mesmo, vai ter para tudo que é lado. Então, só não vai parar o evangelho, que eu vou continuar pregando lá dentro. É, isso aí. A chama vai continuar acesa, né? E, de repente, vai incendiar mais, né? Vai incendiar mais. A igreja tem que começar a orar como uma igreja primitiva, que Paulo e Silas estavam presos e a prisão tremeu e abriu tudo. Na verdade, as nossas convicções têm que estar no poder, né? Poder de Deus. E não no... Gente, uma coisa que eu aprendo com esse debate é que as nossas convicções religiosas não nos podem privar o direito de ouvir, de aproximar das pessoas, porque geralmente faz isso. Quando a nossa convicção religiosa nos distancia das pessoas, nos segrega delas, para que a gente não possa nem ouvir elas. Às vezes a gente acha que pelo jeito, a maneira da pessoa tomar a vida dela está errada, a gente não quer nem ouvir ela, acha que tudo é errado, a gente comete um grande crime, um grande erro com a humanidade. Então, eu acho que isso, convicção, a nossa convicção tem que ser para a gente, tem que aproximar-nos das pessoas e não separar. Se separar é qualquer coisa menos Bíblia e menos Evangelho aí, tá bom? Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados em Geral. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Olhou pra trás e viu Sodoma. Olhou pra trás e viu Gomorra. Olhou pra trás e ficou pra trás. A mulher de Ló olhou pra trás e viu as chamas. Olhou pra... Eu quero mais!